Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta semana de libertação emocional. Meu nome é Francisca Caminho e vou estar nestas próximas 4 aulas convosco para vos explicar o que é ter uma ferramenta tão poderosa e ao mesmo tempo tão simples de utilizar como as técnicas de libertação emocional. Esta técnica, que foi desenvolvida nos Estados Unidos há muitos anos, pode ser utilizada em todas as áreas da nossa vida. Como crescimento pessoal, eu ao crescer pessoalmente também os meus relacionamentos se tornam diferentes. Posso aplicar na minha área profissional, em termos da minha performance, em termos do meu relacionamento com os meus colegas de trabalho, com os meus clientes, com os meus fornecedores, com os meus pacientes, se estivermos na área da saúde. Em qualquer que seja a nossa área de atuação e que nós queremos ver melhoradas, ela vem nos ajudar a podermos realmente tirar todo o potencial que temos dentro de nós, a nossa essência, quem nós realmente somos. Todos nós sabemos que ao longo da nossa vida, todos nós sofremos traumas na infância, na adolescência e mesmo em adulto. Todos nós temos um determinado tipo de educação que nos formata os nossos padrões mentais, da forma como nós vivemos, e que muitas vezes nos aprisionam dentro de uma determinada maneira de estar na vida e que não nos deixa sermos quem somos, podermos fazer aquilo que gostamos de fazer. E também, devido às várias contingências da sociedade, muitas vezes nós perdemos um pouco o rumo da nossa vida, chegamos a um ponto em que não sabemos muito bem o que é que andamos aqui a fazer. Nesta altura, então, da pandemia, têm sido casos extremamente graves que têm acontecido, tanto em termos de relacionamento como em termos de saúde. Como é que eu também, na minha saúde, posso utilizar o EFT para melhorar a minha doença, as minhas dores, a minha depressão? Tudo isso nós vamos abordar durante estas 4 aulas. E hoje, sendo ela a primeira, eu vou-vos falar de como é que isto surge, porquê que ela surge, quem pode utilizar, como podemos trabalhar com ela. O EFT surge há muitos anos atrás com um senhor chamado Gary Gray, que era engenheiro, e o que ele fez foi buscar uma técnica milenar, que todos nós conhecemos como a acupuntura, e começou a trabalhar a acupuntura de uma forma emocional. Juntou-lhe algumas técnicas novas e que hoje nós conhecemos e que todos já fizemos formações ou que acabamos por aprender para poder atuar no nosso dia-a-dia, que é o PNL, a reprogramação neurolinguística. E então o que é que o EFT, na sua base da acupuntura emocional e de PNL, o que é que ela vai fazer em mim? A primeira das coisas, a acupuntura trabalha os vários pontos energéticos, que todos nós chamamos de meridianos, e o EFT, na sua forma prática, vai fazer aquilo que nós chamamos o tapping, ou seja, o pequeno toque com a ponta dos dedos nesses vários meridianos. O que é que isso vai provocar? A primeira parte vai fazer com que o nosso fluxo energético volte a funcionar como deve ser. Vou-vos dar um exemplo. Quando nós temos uma televisão em que o sinal não passa, nós vimos aquela parte estática. Quando nós voltamos a colocar os fios como deve ser, nós voltamos a ter a nossa imagem. Então podemos considerar que tudo aquilo que nos acontece na vida e que não funciona é a nossa parte estática. E nós precisamos de limpar, nós precisamos de tirar. E como é que nós fazemos isso? Com o tapping nos vários pontos dos meridianos com que nós trabalhamos,
vai ativar esse fluxo energético para que ele volte a fluir normalmente, para que a nossa corrente energética volte a ter o seu ciclo normal. Juntamente a isso, quando nós estamos a fazer esse refluxo, vamos falando sobre o problema que nós queremos tratar. E quando nós falamos sobre esse problema, automaticamente vai ativar a parte inconsciente e subconsciente do nosso cérebro. Vai nos mostrando ou imagens, aos sons, aos cheiros. Cada pessoa é diferente. E isso vai fazer com que nós consigamos chegar cada vez mais perto da raiz do nosso problema. Hoje em dia, a medicina, as várias medicinas, as várias áreas da saúde, tratam sobretudo os sintomas. Passam medicação sobre medicação sobre medicação. Os médicos receitam os sintomas físicos, os psicólogos, os psiquiatras receitam medicação para a parte mental. Dois fatores que acontecem. Nós até podemos tratar a parte física, os sintomas diminuem, muitas vezes desaparecem, a doença já não está lá. A nível mental, a mesma coisa, adormece as áreas do nosso cérebro que fazem funcionar a nossa memória. E quando isso está dormente e quando os sintomas desaparecem por causa dos químicos, nós sentimos-nos bem. A questão aqui é que no dia em que voltar a acontecer uma situação similar, os nossos gatilhos e os nossos alertas corporais voltam todos. E normalmente quando voltam, ainda voltam de uma forma mais grave. Nós somos aquilo que nós pensamos. E mais aqui à frente eu vou-vos dar alguns exemplos disso. Aqui o que nós tentamos fazer é exatamente complementar a medicina tradicional. Quando nós temos os sintomas, nós devemos tratar dos sintomas. Para isso é que ela serve. E por isso é que hoje nós temos também uma longevidade que antigamente não se tinha. Mas ao mesmo tempo que estamos a tratar de forma física os nossos problemas, nós temos que tratar a parte emocional e a parte do nosso inconsciente e subconsciente, que é onde está a raiz do trauma ou da emoção que levou àquele comportamento do corpo. O nosso corpo é uma ferramenta fantástica porque ele dá-nos os alertas. Ele diz-nos, quando nos põe doentes, normalmente para nos parar, nós precisamos parar, mas também precisamos parar para pensar porque é que ficamos assim. Um exemplo típico, que eu costumo dar muito e que as pessoas conseguem, e todos vocês vão se rever neles. Por exemplo, um dia no trabalho. As coisas não correm tão bem como nós gostaríamos. E o que é que acontece? Muitas vezes temos constipações, temos gripes. Então no inverno nós adoramos ficar em casa, certo? Claro que as pessoas não vão dizer, ai não, hoje não me apetece ir trabalhar para ficar em casa. E então, inconscientemente, e se o trabalho que eu estou a fazer não me está a satisfazer, se não me está a preencher, eu vou arranjar desculpas. E essas desculpas, muitas vezes, se eu estiver doente, tenho a desculpa para poder ficar em casa. Quantas vezes nós nos constipamos ou que temos gripes para poder ficar em casa? Ai, sabe tão bem. Chazinho e caldinhos, não é? E normalmente dá-nos aqueles 2, 3 dias, dá-nos para recuperar. Para ficarmos melhor, porque precisamos daquele momento para parar. E isto é uma forma que nós temos de nos desculpabilizarmos pelos pensamentos que nós temos. Porque não fica bem dizer,
olha, hoje não me apetece vir trabalhar, vou ficar em casa 2 ou 3 dias. Se eu estiver doente, é a perfeita desculpa para isso. E quantas vezes quando nós estamos em casa, a constipação parece que até fica mais leve, a gripe até parece que já não tenho tanta febre, mas vou aproveitar para fazer isto ou para fazer aquilo, ou então para ficar mesmo só a dormir porque preciso de descansar. O EFT vem trabalhar todos esses problemas para nós termos 100% de responsabilidade sobre os nossos atos. Porque as doenças não são mais do que a somatização dos vários problemas emocionais que nós não trabalhamos. No nosso dia a dia, muitas vezes, já saímos de casa de manhã com uma carga emocional, uma carga de stress muito grande. Os filhos, a nossa vida pessoal, a nossa vida de casa, né? E faz com que nós, quando saímos para ir para o trabalho e que apanhamos congestionamento no tráfego, por exemplo, se já vinhamos enervados, ainda mais enervados ficamos. E então, quantas vezes nos acontece nós estarmos no tráfego completamente loucos e estas veias aqui do pescoço começam a sair, a sobressair, começa aquele nó no estômago, começa a falta de ar, e porque eu estou completamente enervado, e é aquela raiva interior com que eu estou, e então quando chego ao trabalho e que as coisas já estou completamente desorientada, e o próprio trabalho depois corre mal, porque eu não me consigo focar, porque faço muitos erros, e porque aquele colega até disse uma piada e a piada não me caiu bem, e eu já estou a brigar com o colega, e o patrão disse alguma coisa, ou o diretor disse alguma coisa, e eu próprio já não estou para aturar aquilo, e chego ao final do dia completamente esgotada. A quem é que já não aconteceu isto? Não é? E a quem é que não aconteceu ser um dia, após outro dia, após outro dia, após outro dia? Muitas pessoas depois de vários dias seguidos, semanas, enfim, essa raiva, essa exaltação toda, todos esses sintomas que nos começam a surgir quando nós não tratamos deles, vai derivar nas doenças. Ou porque se tem um ataque cardíaco, ou porque se tem um AVC, ou porque se tem um esgotamento, ou porque se tem uma depressão, ou porque. São inúmeras as doenças que vêm consequentemente a isso. O que o EFT vem fazer aqui é exatamente começar a antecipar todos esses problemas. Se eu tenho essa raiva contida, se eu já tenho uma predisposição para ter raiva, nós temos que saber e aprofundar de onde é que vem essa raiva. Porquê que ela surge? Porquê que eu não sou uma pessoa calma? Porquê que toda a gente me irrita? Porquê que tudo o que acontece me irrita? Porquê que eu não tenho uma visão calma sobre as coisas? O EFT vem se cingir e focar exatamente a cada um dos sintomas para que nós consigamos chegar ao fundo da questão. Um exemplo que eu costumo dar muitas vezes, na EFT nós utilizamos uma cebola. A pessoa é uma cebola. E então nós começamos a retirar a primeira camada da casca da cebola. Normalmente aí já a maior parte até dos sintomas mais leves começam a desaparecer. E aí nós começamos a aprofundar, tiramos a outra camada. E a pessoa vai aprofundando, ok, então eu agora sinto-me assim. Estou a pensar nisto, estou a pensar naquilo. E então nós vamos tirando cebola, camada a camada dessa cebola, até chegarmos ao core da questão. Muitas vezes em que são situações que nós nunca sequer pensamos nelas. Que simplesmente esquecemos. Às vezes bastou
uma palavra dita de uma forma mais rude para que fosse acumulando, acumulando, acumulando e que chegou àquele estado de explosão. Muitas vezes, o facto de nós termos sido educados com determinados padrões sociais, o não se pode, a famosa frase, não se pode, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, vem-nos dando, muitas vezes, essa questão de tudo aquilo que eu tento fazer, não posso. Inconscientemente, eu já estou a dizer a mim mesma que não posso. Eu estou-me a auto-sabotar. A EFT vem trabalhar nesse sentido. O deixarmos de nos sabotar. Porque aquilo que fazia sentido na altura, nessa nossa educação, hoje em dia já não faz mais. E nós já temos uma visão, uma perspectiva da vida completamente diferente. O medo, às vezes, de dar um passo em frente, é o que nos faz regredir e autossabotar. E nós temos que trabalhar nessa área. Porquê que eu me autossaboto tanto? Porquê que eu não deixo que as coisas aconteçam? Porquê que eu não consigo fluir normalmente? Porquê que os meus relacionamentos são tão similares uns com os outros? Um relacionamento atrás de outro relacionamento e vamos sempre bater à mesma. E eu não consigo manter um relacionamento, não consigo ser feliz num relacionamento. Então vamos trabalhar o porquê. O que é que aconteceu no meu passado que fez com que eu não consigo ter um relacionamento saudável? Um relacionamento em que eu me sinta feliz. No trabalho, porquê é que eu não consigo passar, como se costuma dizer, da cepa torta? Porquê é que repetidamente eu tenho sempre o mesmo padrão de trabalho? Mesmo que eu mude várias vezes de trabalho, acontece sempre a mesma coisa e eu volto novamente ao mesmo. Porquê é que eu não consigo ultrapassar isto? Porquê é que eu tenho tanto medo de me revelar? Porquê é que eu tenho tanto medo de falar em público? Porquê é que eu tenho tanto medo de apresentar um projeto novo? Porquê é que eu tenho tanto medo de dar uma ideia diferente? E tenho que prefiro seguir a carruagem e fazer tudo igual aos outros. Todas essas questões nós abordamos numa sessão de EFT. E nós próprios em casa podemos trabalhar isso. Porquê que o meu paciente, se eu for uma psicóloga, se eu for uma enfermeira, tentar perceber porquê que aquele indivíduo está assim doente? O que é que eu posso fazer para além de tratar dos seus sintomas psicológicos, dos seus sintomas físicos? O que é que eu posso fazer para o ajudar a recuperar? Porque o primeiro passo nisto tudo é nós realmente querermos mudar. É o nós queremos realmente deixar de lamentar pela vida que nós temos e fazer alguma coisa pela nossa vida. Eu quero ser feliz, mas se eu não faço nada para ser feliz, não posso esperar ser feliz. Se eu tenho sempre esta doença repetidamente a vir, se eu não quero mudar os meus hábitos, por exemplo, colesterol, toda a gente sofre de colesterol, eu prefiro tomar medicação e comer aquilo que eu como. Então, se eu quero deixar de tomar a medicação, que tem sempre os efeitos secundários, eu tenho que alterar o meu padrão alimentar. Então, porquê que eu não altero o meu padrão alimentar? Se eu quero continuar a ser doente, vou continuar a ser doente. Mas se eu realmente quero mudar, eu tenho que mudar aquilo que eu como. Porque aquilo que eu como, que também vamos abordar mais tarde, aquilo que eu como também vai influenciar o meu estado de espírito, o meu estado emocional e o meu estado físico. Tudo isto para vos mostrar que em todas as áreas o EFT pode vos ajudar a serem melhores. Na minha vida pessoal, há alguns anos atrás, assim como muitos de nós, acontece ao longo da vida, eu também tive o meu momento de quebra.
uma quebra tão grande que eu cheguei ao ponto de ter os ataques de pânico em que se eu saísse de casa já não conseguia entrar em casa e se eu estivesse em casa eu não conseguiria sair de casa. Isso custou muito em termos do meu relacionamento, em termos do meu trabalho. Eu na altura era comercial, internacional, e viajava imenso e eu não conseguia viajar. Eu não conseguia entrar no avião sequer para viajar. Todas as pessoas à minha volta eu já não suportava ouvir as pessoas. E com agravante, eu deixei de dormir. Durante 2 meses. Eu tentava fazer N de coisas. Eu já fazia as meditações na altura, já fazia algumas práticas de zens para acalmar. Nada funcionava. Inclusive eu comecei a cavar no meu jardim, que era para ver se me cansava fisicamente para dormir. Nem isso funcionava. Acabei no médico e ele receitou-me 3 comprimidos. Eu só tomei um, dormi durante 15 dias e quando acordei, depois desses 15 dias, pensei que realmente havia algo mais profundo dentro de mim que tinha que ser trabalhado. Só quando nós caímos para o lado é que muitas vezes acordamos, não é? Para a vida. Eu tinha uma vida louca, 48 horas em 24 horas. Eu trabalhava em várias empresas ao mesmo tempo. Algumas delas era comercial, internacional. Outras fazia a contabilidade, a parte de secretariado, a parte de clientes, a parte de fornecedores. Dava formação. E, portanto, tinha uma vida muito preenchida, como a maior parte de nós temos uma vida preenchida. Ou que tínhamos, até o momento da pandemia. E nessa altura procurei várias coisas para me poderem fazer bem. Psicologia, aquilo iria demorar demasiado tempo e eu precisava de algo mais rápido, mais prático para resolver o meu problema. E foi quando eu vi, na altura, não havia a internet como nós temos hoje em dia, sinceramente já nem me lembro como é que eu dei por ela, e vi esta formação em técnicas de libertação emocional. Na altura, para eu ir para Lisboa, era um caos. Como é que eu ia sair de minha casa para ir para Lisboa, ao fim de semana, fazer a formação de nível 1 de EFT? Foi engraçado e ao mesmo tempo trágico, porque eu acabei por ir porque ficava em casa de um casal amigo em que ela era cardiologista. E então pensei, bom, ok, eu vou. Eles moravam no 7º andar, ainda moram, no 7º andar. Para já eu não andava de elevador, portanto eu faço a pé os 7 andares, para cima e para baixo. E pensei, bom, ela é cardiologista, se me der lá alguma coisa, pelo menos tenho uma médica ali de serviço para me poder ajudar. E foi assim que eu fui fazer a primeira formação da EFT, no meu primeiro nível, a Lisboa. Eu posso-vos dizer que quando entrei ia muito cética, porque eu sou uma pessoa muito prática e eu preciso de ver resultados práticos no imediato, ou no quase imediato. E então, lá fui, primeira sessão, primeiro dia, ao sábado, um grupo de pessoas que eu sinceramente só me lembro de uma única pessoa, que é a Alexandra Caracol, uma história de vida impressionante e foi das primeiras a trabalhar muito o abuso sexual. Foi das primeiras mulheres a fazer um livro sobre isso, a acolher outras pessoas nas mesmas situações, porque ela tinha sido abusada quando era jovem. E isso foi um trauma muito grande e todos os que passam por essa situação são traumas muito profundos. E eu olhar para a história de vida dela e eu pensar, uma pessoa assim, tão profunda, com problemas tão graves, e o que é que eu estou aqui a fazer? Quer dizer, eu é só porque, pronto, enfim, trabalho muito, adoro aquilo que faço, eu tenho uma vida preenchida e estou neste estado, dei cabo de mim, não é? E
ao mesmo tempo sentia que o que é que eu estou ali a fazer? Não é? Perante pessoas com vidas tão marcadas, e ensinam-me imenso. Essa senhora, ela ensina-me imenso de como, de uma forma tão humilde, conseguir ultrapassar as coisas. De coisas às vezes tão simples se consegue ultrapassar. E ela também já tinha passado por várias técnicas, vários psicólogos, vários médicos, e continuava sempre com aquele trauma. E ela também foi à procura ali no EFT. Então posso-vos dizer que foi um fim de semana tão enriquecedor. Eu na altura, no primeiro dia, nós fizemos no final do dia, o terapeuta formador passou por todos nós para fazermos uma ligeira EFT a cada um de nós sobre aquele que naquele momento era o mais apremente para resolver. E então, quando ele chegou ao pé de mim, eu não quero fazer. Eu tinha medo do que podia vir cá para fora. Tal era o meu estado, aquela panela de pressão, eu não sabia o que é que vinha cá para fora. Eu tinha medo de dizer algum disparate, enfim. Eu não costumo suar e as minhas mãos corriam em água. Tal era o meu pânico, tal era o meu medo, tal era o meu estado de ansiedade, tal era o meu estado depressivo. E então o formador pegou na minha mão e começou a fazer o EFT. Eu disse, pronto, então vamos tratar, olha, eu tenho fobias de elevadores, eu não ando de elevadores. Então o que é que nós fizemos? Ele começou a tratar da minha fobia do elevador, fez só 2, 3 rondas, e o resto das pessoas também a fazerem para mim. Pronto, porque nós acabamos depois, também há aqueles tratamentos de grupo que têm uma energia muito, muito forte e muito poderosa para nós fazermos isso. E então, no final dessas 3 rodadas de EFT, então viemos todos cá para fora e vamos para o pé do elevador. Então, o engraçado era, ele chama o elevador, pronto, Francisco, então agora vamos descer no elevador e vamos voltar a subir no elevador. Eu posso-vos dizer que no momento em que eu entro no elevador, normalmente só de meter já o pé no elevador eu já estava em transe e eu já começava logo, já me começava a faltar o ar. E naquele momento eu entrei dentro do elevador, ok, onde é que está a falta de ar? Não há falta de ar, ok. Descemos o elevador, voltamos a subir, saí do elevador. Eu, olha, o que é que aconteceu aqui? E é isto que nós muitas vezes vemos no EFT. Nós muitas vezes estamos à espera de sentir coisas diferentes. O EFT vem dar-nos a ausência dessa emoção. E é isso que é fantástico, porque nós não temos que estar na expectativa. Então agora vou-me sentir e... Não. Nós sentimos a ausência do problema. E naquele momento, ao sentir a ausência do problema, estamos abertos para deixar entrar. Nem damos por ela as coisas boas. E, no entanto, eu fui lá, não para tratar da minha fobia dos elevadores. Eu fui lá para tratar o estado em que eu estava. Posso-vos dizer que nesse dia, para chegar ao 7º andar em casa desses meus amigos, eu já fui de elevador. E ia bem. Eu disse, mas eu não vim tratar da minha fobia dos elevadores, mas ok, se isto funciona assim, só com 3 batidas nos meus meridianos, então o que é que não fará o resto? No dia seguinte, fizemos o resto da formação e eu vim de lá com um sentimento tão leve, uma forma tão calma, em que eu soube o que era ter a ausência
daquele problema. Claro que depois, nas semanas seguintes, fui tratando de tudo aquilo que eu tinha que tratar, do início dessa minha depressão, desses meus ataques de pânico, para tudo. E muitos desses sintomas, só o facto de ter feito aquela, acabou por ir desbloqueando as outras, que eu depois já nem sequer me lembrava. O ataque de pânico de entrar ou sair de casa já nem se punha em causa, por exemplo. E a partir daí fui tratando das coisas. Há pessoas que, quando passaram pelas minhas consultas, diziam que isto é um milagre. Ou nas minhas apresentações, quando eu faço as apresentações da EFT, em termos presenciais, há a pessoa com um determinado problema e o problema desaparece, como por milagre. Mas nós não somos milagreiros. Nós aquilo que fazemos é simplesmente repor o fluxo energético, que muitas vezes é a base de todos os nossos problemas. Eu sofria muito de enxaquecas, desde que me lembro de ser gente. A minha família toda, do lado da minha mãe, sofre de enxaquecas, portanto nós temos sempre aquele padrão mental, isto é de família, e portanto se a minha família tem, obviamente eu tenho, e nós, como crianças, seguimos os modelos que nós temos. Eu posso vos dizer que nessa altura, para quem tinha enxaquecas semana sim, semana também, ou semana sim, semana não, enxaquecas, os 3 dias, não podia ver luz, não podia ouvir barulho, não podia ouvir nada, os vômitos de manhã quando me levantava por causa da dor, as diarreias, enfim, tudo aquilo que a enxaqueca, como Sua Majestade, detém em si. Eu posso vos dizer que nesses 4 anos seguintes, se eu tive 3 enxaquecas durante todo o ano, foi muito. E mesmo assim essas 3 enxaquecas foram com sintomas muito ligeiros. E então, se me retirou essa enxaqueca que eu sofria há anos, ainda hoje tomo, é o mesmo medicamento, há mais de 30 anos que eu tomo o mesmo medicamento para a enxaqueca, porque é o único que me faz efeito. Porquê que não utilizar tudo isto todos os dias da minha vida? Esta foi a minha experiência. E por ter tido esta experiência, é que eu percebi porque que eu não quis ter uma consulta de EFT, mas quis tirar a formação da EFT. Porque tirando o primeiro nível de EFT, eu podia aplicar todos os dias da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. O trabalho acalmou. Não foi por causa disso que deixei de ter a prosperidade que tinha. Mas comecei a fazê-lo de uma forma mais racional, mais equilibrada. Porque aí está o meu desequilíbrio. Eu trabalhava tanto, porque eu gostava tanto e faço as coisas com tanta paixão, que eu acabava por desequilibrar a minha vida pessoal, a minha vida interior. E tudo isso provocou o ter chegado àquele ponto, o ter caído para o lado. E depois nada funcionava. E eu não via como é que eu poderia resolver as coisas. A EFT ajuda-nos em todos os níveis. A nível profissional, ajuda-nos a ter uma focagem, uma performance muito melhor, se já fazemos aquilo que gostamos. Mas se nós não gostarmos daquilo que estamos a fazer, o trabalhar com o EFT vem nos dizer porque é que nós não fazemos aquilo que gostamos de fazer. Em termos de saúde, vem-nos retirar aquelas dores que nos impedem de fazer determinadas coisas. Porque a nível emocional eu já posso estar gasta, eu já posso não acreditar nas coisas. Isso vem-nos ajudar. E aqui chegamos à parte fundamental de onde é que eu vou aplicar o EFT. E o EFT pode ser aplicado em tudo. Estamos a falar desde dores crónicas, fadiga crónica, diabetes, enxaquecas, perda de peso,
de uma forma fantástica e que as pessoas não deixam de comer. Podemos utilizar o EFT para problemas de asma, tenhamos nós nascido com ela ou não. Podemos utilizar o EFT para os abusos psicológicos, físicos que possamos ter sofrido ao longo do tempo. Podemos tratar das depressões, podemos tratar das depressões pós-parto, podemos tratar de vírus, bactérias, tudo aquilo, problemas de pele. Podemos tratar o de não conseguir realizar determinadas coisas. Eu gostaria de fazer algo e não consigo. Então perder esses medos. Perder o medo de falar em público. Perder o medo de criar. Perder o medo de estar com outras pessoas diferentes de nós, com visões diferentes. E podemos aprender a saber falar também melhor, a comunicar melhor, a deixar passar a nossa mensagem da melhor forma. O EFT aplica-se em todas as áreas da nossa vida. Eu não digo que numa sessão ou em duas se possa tratar de tudo. Há algumas coisas que levam muito mais tempo a serem tratadas. E uma coisa é certa. No caso, por exemplo, de determinadas doenças em que as células já estão mortas, nós não ressuscitamos as células. Mas podemos ajudar a pessoa a recuperar pelo menos tudo aquilo que ainda é possível recuperar. Estou-me a lembrar, por exemplo, que o EFT tem muito sucesso a nível da esclerose múltipla, mas se a pessoa já chegar perto de nós, em que determinados membros já não funcionam porque já morreram, esses membros não vão voltar a funcionar. Mas podemos ajudar a que todos os outros não cheguem aos pontos em que esse está. E é isso o bom do EFT. É claro que nós temos que fazer às vezes um trabalho diário. Há coisas que passam numa única sessão, há coisas que passam em 5, 10 minutos. Há outros que levam muito mais tempo, porque os traumas e as emoções que estão por trás são muito profundas. Em todos os casos que eu trabalhei e que todos os meus colegas trabalham, nós temos uma taxa de sucesso entre os 98% e 99%. E a maior parte dessas pessoas acabam por vir fazer sempre o nível 1, pelo menos de EFT, e mais tarde depois o nível 2, exatamente para poder aplicar isso no dia a dia. Porque enquanto nós vamos a uma consulta, tratamos daquele problema, vamos uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, porque normalmente o mínimo que eu faço para tratar bem de um problema são 4 sessões. Embora haja algumas que numa, 2, as coisas resultem. Mas normalmente são sempre 4 sessões. Se a pessoa for aprender isto, passa um fim de semana, são 2 dias que aprende, e que é formada no primeiro nível, ela pode usar isso em todos os dias da vida dela. Claro que se precisar de um conselho, se precisar de uma ajuda mais aprofundada, pode ser contactar um terapeuta dentro dessa área e pedir essa ajuda e poderem trabalhar em conjunto. Como fazer, como não fazer. E hoje a internet então é um mundo e tem centenas de pessoas a dar pequenos exemplos em vídeos de como fazes esses tratamentos. Há pessoas que aplicam várias técnicas também juntamente com o EFT. Mas a base é sempre a mesma. A acupuntura psicológica juntamente com o PNL. E por isso hoje deixo-vos com esta primeira aula sobre o que é o EFT, para que é que serve, quem pode utilizar, e na próxima aula nós vamos falar especificamente só sobre a saúde e como aplicar o EFT na saúde, no dia a dia, em nós ou nas pessoas com quem nós trabalhamos. Bem-aja e muito obrigada e até amanhã.